Olá e bem-vindos. Vamos falar de uma pergunta que parece muito simples. O que é que significa saber alguma coisa? Parece fácil, não é? Bem, por trás dessa simplicidade toda esconde-se um dos maiores quebra-cabeças da filosofia. Hoje vamos mergulhar num problema que com apenas umas 3 páginas conseguiu abalar mais de 2000 anos de certezas sobre o que é o conhecimento. Pense lá um bocadinho. Escolha uma coisa que tenha certeza absoluta que sabe, ok? Tem isso em mente? Agora, como é que tem tanta certeza? De onde vem essa convicção? Durante séculos, a filosofia achava que tinha a resposta, uma espécie de fórmula que parecia ser à prova de bala. Parecia, mas não era bem assim. E essa resposta, essa grande fórmula, era quase como uma receita super elegante com 3 ingredientes essenciais. A ideia era que se juntasse os 3, o resultado seria sempre conhecimento genuíno. Vamos ver que ingredientes eram esses. Então vamos lá espreitar esta receita. Primeiro ingrediente, crença. Isto é fácil, não é? Para saber algo é preciso, antes de mais, acreditar nisso. Segundo ingrediente, verdade. Também parece óbvio. Aquilo em que se acredita tem de ser verdade. Não dá para saber que 2 mais 2 são 5. E por fim, o ingrediente secreto. O mais importante, a justificativa. É preciso ter uma boa razão, uma prova para acreditar naquilo. Este era o pilar que segurava tudo. Mas por que este foco todo na justificação? Simples. Para tirar a sorte da equação. Imagine que acorda de manhã e diz: hoje vou ganhar o Totoloto. E ganha mesmo. Será que sabia que ia ganhar? Ou foi só uma sorte inacreditável? A justificação era vista como uma barreira que impedia a sorte de se fazer passar por conhecimento. Esta fórmula, crença verdadeira e justificada, ou JTB como ficou conhecida, parecia perfeita. Manteve-se de pé desde os tempos de Platão. Isto até 1963. Nesse ano, um filósofo chamado Edmond Gettier publicou um artigo com míseras 3 páginas que virou isto tudo de pernas para o ar. Para percebermos a genialidade do argumento do Gettier, vamos usar um exemplo que ficou famoso. Vamos imaginar o Henry. Ele está a conduzir o carro por uma zona rural, a curtir a paisagem, que está cheia do que parecem ser uns celeiros muito pitorescos. O Henry olha para um deles e pensa: olha, ali está um celeiro. Vamos analisar isto com a nossa fórmula. Ele acredita que é um celeiro e, por acaso, é mesmo um celeiro real. Portanto, a crença dele é verdadeira. E a justificação, ora, ele está a ver o celeiro com os próprios olhos. Parece uma justificação excelente. Crença, verdade, justificação. Está tudo lá. Pela fórmula, o Henry tem conhecimento. A fórmula é clara. Se os 3 requisitos estão cumpridos, o Henry sabe que aquilo é um celeiro. Fim da história, certo? Pois, não tão depressa. Há um pequeno detalhe que o Henry desconhece, e é esse detalhe que muda absolutamente tudo. E aqui vem a reviravolta. Sem o Henry saber, aquela região está cheia de celeiros falsos. São só fachadas, tipo um cenário de um filme. E por uma sorte inacreditável, ele calhou de olhar para o único celeiro verdadeiro que existia ali. Pense nisto. A crença dele é verdadeira, a justificação parece boa, mas no fundo tudo não passou de sorte. E a nossa intuição diz logo: epá, isto não pode ser conhecimento. E aqui está a essência do problema. A justificação, que era suposto ser a nossa proteção contra a sorte, falhou. O Gettier mostrou que é perfeitamente possível ter uma crença verdadeira e justificada que, ainda assim, não é conhecimento. A receita estava, de facto, errada. Este artigo provocou um verdadeiro terremoto na filosofia. Se a definição de conhecimento que durou milénios estava, afinal, furada, o que é que a ia substituir? Esta questão criou uma encruzilhada. Basicamente, a filosofia dividiu-se em 2 grandes caminhos. Ou se tentava remendar a fórmula antiga, ou se tentava tudo fora para começar do zero. De um lado, tínhamos os mecânicos, digamos assim. Eles achavam que a estrutura base da fórmula JTB estava boa, mas a peça da justificação precisava de ser reforçada, tornada à prova de sorte. Do outro lado, tínhamos os arquitetos. Para eles, a fundação toda estava podre. Era preciso deitar tudo abaixo e desenhar uma teoria do conhecimento completamente nova. Refinar ou substituir? Essa era a questão. Ok, vamos então explorar o primeiro caminho, o dos mecânicos. Os filósofos que seguiram por aqui não queriam deitar fora o trabalho de séculos. Eles pensavam que a base da crença verdadeira e justificada estava certa, só precisava de um ajuste. E como é que se faz esse ajuste? Bem, uma das ideias mais populares foi adicionar uma 4ª condição à receita. Uma espécie de cláusula de segurança que dizia algo como: a sua justificação só é válida se não houver por aí uma verdade escondida que, se a conhecesse, a deitaria por terra. No caso do Henry, essa verdade escondida era a existência dos celeiros falsos. Se ele soubesse disso, a justificação dele ia por água abaixo.
O objetivo era criar uma justificação à prova de bala. Mas claro, muitos filósofos acharam que andar a pôr remendos não resolvia o problema de fundo. Para eles, o caso do Henry mostrava que a própria maneira de analisar o conhecimento estava errada. Era preciso uma abordagem totalmente nova. Começar de novo. E isto abriu a porta a uma explosão de criatividade. Surgiram teorias completamente diferentes. Alguns disseram que o conhecimento não é uma fórmula, mas sim o resultado de certas virtudes intelectuais, como ser uma pessoa curiosa e rigorosa. Outros disseram que saber tem menos a ver com o que se passa na nossa cabeça e mais com o que podemos fazer. Saber algo é poder usar esse facto para tomar decisões. Há até uma teoria fascinante que diz que quando afirmamos "eu sei", o que estamos a fazer é a dar a nossa palavra, a dar uma garantia aos outros. É uma mudança de foco brutal, da mente para a ação e para a sociedade. Então, no meio disto tudo, qual é o legado do problema de Gettier? Será que o resolvemos? A verdade é que não há uma resposta consensual, mas o impacto do seu desafio foi, e ainda é, gigantesco. Se calhar, o maior legado do Gettier foi uma grande dose de humildade intelectual. Ele mostrou-nos que até os conceitos mais básicos do nosso dia-a-dia, como saber alguma coisa, são muito mais complexos e cheios de armadilhas do que imaginamos. Ele não nos deu a resposta, mas ensinou-nos a fazer perguntas melhores e, talvez mais importante, a desconfiar de fórmulas que parecem demasiado boas para ser verdade. E isto deixa-nos com uma pergunta final, talvez um pouco desconfortável. Num mundo como o nosso, cheio de informação e desinformação, onde toda a gente parece saber a verdade, o que é que significa quando a própria definição de saber é tão discutível? O problema de Gettier não é só um exercício académico. É um lembrete constante para questionarmos não apenas aquilo em que acreditamos, mas, acima de tudo, como é que chegamos a acreditar nisso. E essa, talvez, seja a busca mais importante de todas.